Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site das edições Cristo Rei. Eu quero te mostrar aqui o Devocionário a Cristo Rei, todos os seus detalhes, né? Então ele tem capa dura, com esse acabamento dourado aqui que nós chamamos de hot stamp. Tem esse detalhe aqui de fundo, um arabesco, né, no fundo da capa com a cruz. Esse mesmo detalhe aparece aqui no que nós chamamos de guarda. Essa parte aqui do livro de capa dura, chamado de guarda. Ele tem 3 fitas de marcar página. O papel, aquele papel amarelado do miolo, muito resistente. Ele é todo em 2 cores, né, com as letras vermelhas na parte das respostas, na parte onde há algumas instruções. E vamos agora falar um pouco do conteúdo dele, né? Ele tem imprimatur, dado por Sua Excelência Dom Antônio Carlos Rossi Keller, bispo da Diocese de Frederico Westphalen. Então ele tem imprimatur, que é, para quem não sabe, é uma chancela oficial da Igreja de que o livro não contém nada contrário à fé. Ele foi organizado pelo meu amigo Rafael Vitola Brodbeck, com o auxílio do padre Anderson, lá de Frederico Westphalen. Ele tem 416 páginas. Então tem uma primeira parte que tem elementos catequéticos, instrução sobre vida de oração, exame de consciência e uma série de orações. Então a primeira parte nós chamamos de instruções. Começa aqui com uma explicação do que é um plano de vida e uma proposta concreta, diária, semanal, quinzenal, mensal, anual e a todo instante. Alguns elementos de catequese fundamentais. Dias de preceito, dias de jejum e abstinência, obras de misericórdia, bem-aventuranças, indulgências, pecados mortais e veniais, pecados capitais, pecados contra o Espírito Santo, pecados que clamam ao céu por vingança. E essa parte é precedida por um artigo, uma apresentação e um artigo do mártir cristeiro Beato Anacleto Gonzalez Flores, para que Cristo reine. A segunda parte, que é a parte 1, né, que vem logo depois da instrução, nós temos as orações de todo cristão. Orações da manhã, as orações tradicionais, Pai Nosso, Ave Maria, várias dessas orações são bilíngues. Temos muitas ilustrações ao longo de toda a obra, como esta aqui, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós temos alguns cantos gregorianos com anotação de canto gregoriano em latim. Depois, nós temos, nesta parte ainda, a Via Sacra, o terço segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, o método tradicional. Nós temos o ofício da Imaculada Conceição, nós temos o terço da Misericórdia, nós temos o ordinário da Santa Missa na forma ordinária do rito e na forma extraordinária, ou seja, na missa do rito de Paulo VI e na missa tridentina, bilíngue. Então são as partes fixas da missa. Várias orações para antes e depois da comunhão, a adoração ao Santíssimo Sacramento, cânticos, ladainhas, enfim, muita coisa. E o livro termina com a parte 2, que são as devoções específicas a Cristo Rei. Então temos a ladainha a Cristo Rei, ladainha do Sagrado Coração, cânticos, novena a Cristo Rei, ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Vejam só que bonito, né? Essa ilustração. Tem várias ao longo de toda a obra, alguns santos, tem o Padre Pio, tem São Pio X, tem Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis. Ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, ato de consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus, ato de consagração individual ao Sagrado Coração de Jesus. E ele termina com o ordinário, as leituras, né? O próprio na missa de Cristo Rei na forma ordinária do rito, ou seja, na missa de Paulo VI, bilíngue. Então tem o introito, a coleta, tem
as orações sobre as oferendas, prefácio, as leituras e também na forma extraordinária na missa tridentina. E ele encerra com esta belíssima ilustração de Nossa Senhora de Guadalupe, com essa jaculatória: Santa Maria de Guadalupe, Imperatriz das Américas, salvai a nossa pátria e conservai a nossa fé. Então esse é o Devocionário a Cristo Rei. 416 páginas, excelente custo-benefício, excelente acabamento, uma obra belíssima, formato de bolso, você pode levar aí para qualquer lugar.